Graças a Deus, meus queridos irmãos, estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical. Antes de mais nada, quero desejar um bom dia a todos. Deus nos ajude, nos abençoe e nos conduza ao entendimento do estudo que a gente está tendo aí, né, irmão? Essa é a terceira aula, a terceira lição. A gente está falando aí do livro do Apocalipse, que é um livro de revelação. Lembra? Os irmãos estão acompanhando aí a série desde da primeira aula. Nós falamos logo de início o que é a escatologia, o que ela estuda. Depois nós falamos na segunda aula sobre o arrebatamento, falamos sobre as três bases que se firmam o arrebatamento, que seriam pré-tribulacionista, o pós, o meso. E nós demos ainda mais uma pinceladinha na questão dos 4 cavaleiros que a Bíblia relata. Enfim, nós estamos aí tendo só, irmãos, é só uma aula base, não tem básica. A gente não tem como realmente fazer algo muito profundo, porque isso leva um pouco mais de tempo. Mas eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem falado conosco. Eu tenho acompanhado outras lives aí, outros estudos também que tem falado aí sobre o livro do Apocalipse, e tem sido bênção na minha vida também. Eu espero, em nome de Jesus, que essa também seja bênção na vida dos meus irmãos. Irmãos, eu quero agradecer mais a essa oportunidade que Deus está me concedendo. Tem tido a graça de Deus, a misericórdia de Deus tem nos alcançado e tem nos permitido, irmãos, ainda de estar podendo aí, estar trazendo uma palavra, podendo trazer aí algo que nos traz esperança. Então eu sou grato a Deus aí por essa oportunidade que a minha amada igreja tem permitido. Quero agradecer aos meus pastores, tá? Todos eles, minha bispa querida, que daqui a pouquinho está fazendo aí a live, e tenho certeza que vai ter uma palavra que vai abençoar os nossos corações nesse dia que o Senhor nos fez. Irmãos, antes de mais nada, vamos fazer uma oração, entrar na presença do nosso Senhor, como sempre nós fazemos. O intuito da Escola Bíblica Dominical é manter o mesmo padrão que a gente faz no nosso templo, só que a gente está momentaneamente sem poder estar no templo. Mas eu creio que logo logo isso vai passar e a gente vai poder voltar, vamos dizer assim, a nossa vida eclesiástica dentro da... Vou colocar, voltar à normalidade. Amém? Então quero, antes de mais nada, também agradecer a todos que estão acordando aí essa hora, no plano domingo, para poder estar dentro da Escola Bíblica. Agradeço a todos os irmãos que puderem estar vendo, assistindo a Escola Bíblica. Não é fácil não, irmão, domingo, sem acordar. É bênção, irmãos, é bênção. Aos amados irmãos que puderem, se não puderem, a gente agradece do mesmo jeito, depois eles vão ver, se puder ver. Não vai ser no seu escudo. Vamos agradecer ao Senhor. Deus eterno, Deus amado, o Senhor reservaste. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Porque tu és Deus, tu és um Pai amoroso, que nunca tem deixado faltar nada e nem há de deixar, Senhor. Acredito, Senhor, que é um momento que a igreja brasileira precisa realmente passar, Senhor. Precisamos, ó Pai, refletir em muitas coisas. Precisamos ver como estávamos tratando a sua palavra. Precisamos ver como estávamos tratando as coisas do teu reino. E agora, ó Deus, quando tivermos a oportunidade de estar retornando ao nosso templo, Senhor, possamos estar mais gratos, possamos ter mais carinho pelos nossos irmãos, pelos nossos líderes. Enfim, Senhor, que todo esse apanhado que tem acontecido em nossas vidas seja para que o teu nome seja engrandecido mais e mais em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço, como eu sempre peço na Escola Bíblica Dominical, nos ajuda a conduzir essa aula. Não temos conteúdo do Senhor de nós mesmos, precisamos da tua mão misericordiosa e poderosa. Guarda-nos, ó Pai, livra-nos, ó Deus, tudo aquilo que seja mal, tudo aquilo que tem acometido não só no Brasil, mas no mundo. Livra o teu povo, Pai, em nome do teu santo Filho amado. É o que nós pedimos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos possam dizer amém, que assim seja.
Meus irmãos, então estamos entrando na terceira lição, como eu já falei. Nós entramos na área da bem-aventurança. Os irmãos que estão acompanhando desde o início vão lembrar. Eu até deixei separadinho aqui, Apocalipse capítulo 1, no versículo 3 diz que bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Os irmãos lembram que nós falamos sobre isso aqui, quando o anjo do Senhor anuncia isso para João. E sabemos realmente, irmãos, que o tempo está próximo, não dá mais tempo para a gente vivenciar numa vida dividida, ou seja, a gente precisa realmente interagir, estar atento a tudo que Deus tem falado através da sua palavra, através dos seus ministros que Ele tem usado para nos abençoar. Irmãos, hoje nós vamos falar aí, como eu falei na última aula que nós tivemos, nós vamos falar aí da questão do reinado do anticristo. Como seria? A gente vai dar uma pincelada. Mas como seria esse reinado aí? Esse reinado vai ser de que maneira? Qual é a área que ele vai atingir? Como é que vai ser isso? Será que o cenário já está pronto para ele? Será que o berço já está? Como é que está isso? Como é que os irmãos veem isso? Irmãos, eu tenho feito aí durante esses dias eu fiz um estudo bem interessante de algumas coisas que vão de acontecer segundo a própria palavra. A aula realmente ela é uma aula que eu tirei direto da Bíblia, irmãos. Tirei tudo da Bíblia. É lógico, irmão, muita coisa que eu vou ler porque eu não tenho condições de gravar, irmãos. É muito versículo, é muito capítulo. Eu não tenho condições de fazer isso. Até lá na aula, eu peço, irmão, lê aí pra mim, me ajuda aí. Aqui não tem como pedir, né, irmãos? Então vai eu mesmo. Mas eu separei algumas coisinhas aqui bem interessantes. E os versículos e os capítulos, se os irmãos puderem, vão anotando aí, tá bom? E lembrando que eu tenho esse estudo, hoje eu tenho tudo aí. Eu posso enviar, se os irmãos quiserem, eu posso enviar através do WhatsApp, tá, irmãos? E outros irmãozinhos que eu não tiverem WhatsApp, se souberem alguma coisa, eu tenho como tirar uma Xerox também e mandar ou entregar para a gente voltar logo logo. Tá bom, irmão? Mas eu tenho esse estudo pelo WhatsApp, eu posso mandar, não tem problema nenhum. Vamos começar aí, irmãos. Falei que o mundo está preparado para receber o anticristo. A gente percebe, né, irmãos? A gente tem observado aí coisas assim muito parecidas. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado, acredito que sim. Os irmãos já perceberam que em alguns lugares, algumas regiões, a gente vai dar um exemplo aí. Pessoas estão caminhando na rua, a polícia vai, segura, não pode mais, tem que andar dentro de casa, tem que ficar dentro de casa. É claro, irmão, que isso aí é uma questão política, é uma questão que eu não envolvo isso nunca nas matérias, isso é uma opção de cada um, uma escolha de cada um, e nós temos que respeitar, de verdade. Mas presta atenção no cenário, irmão. Já reparou que essa semana mesmo eu ouvi de um determinado governador que ele teria o controle das pessoas andando na rua. Os irmãos perceberam isso? Foi em São Paulo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro teria um drone que ele iria filmar as pessoas onde elas estivessem, e onde tivesse uma aglomeração, aquele drone teria uma função para avisar, eu não sei se as autoridades, eu não lembro muito bem. E lá em São Paulo realmente houve essa questão do próprio governador citar que os telefones seriam como se fossem grampeados. Irmão, vamos voltar aqui a trazer para o nosso estudo. Isso não deixa de ser um olho que tudo vê. Analisa comigo, irmão. Porque o anticristo ele vai ter esse controle das pessoas. Mas como é que ele vai ter esse controle? Vamos chegar lá. Vocês lembram da marca que a besta vai dar para as pessoas? Isso a gente escuta desde que a gente é pequenininho. A gente vai dar uma lida nisso aí hoje. O pastor Johnny Mandy é um pastor norte-americano, ele cita uma coisa muito interessante. Eu quis anotar para os irmãos. Está dentro de 1 João 4, versículo 3, que diz assim, 1 João 4, versículo 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Irmão João está falando isso há mais de 2000 anos atrás,
Então ele está nos afirmando, é a Bíblia, nos afirmando que esse espírito já está na terra e influenciando. Ou seja, irmãos, todas essas coisas que estão acontecendo é uma cama preparada para quando o anticristo chegar, não ter mais nada aquilo que ele precise, tenha trabalho para fazer essa condução. E o pastor Johnny Mendes fala uma coisa muito interessante. Ele diz: o mundo se prepara para receber o anticristo. O espírito do anticristo jaz no mundo e prepara o caminho para os seres humanos recebê-lo com cordialidade. Quando ele ascendeu ao poder, não haverá repulsa e o povo vai agasalhar o governo ditatorial. Ou seja, ele está falando uma coisa, irmãos, que se a gente perceber, já tem fatos muito parecidos, muito próximos do que realmente há de acontecer. Eu tenho recebido algumas informações de alguns lugares, irmãos, que igrejas não estão sendo somente fechadas não, tá? Igrejas estão sendo destruídas. Eu recebi agora há pouco tempo, pelo um site até bem, como é que eu posso dizer, bem verdadeiro, que na China, algumas igrejas estão sendo destruídas, estão arrancando as cruzes, independente se é católica ou evangélica. E alguns irmãos aí estão passando um aperto muito grande. É lógico, irmão, que a perseguição vem, Jesus cita isso, que é necessário que a perseguição viesse, a própria apostasia viesse. Então a gente está vivendo realmente os últimos momentos na Terra. Nós sabemos aquilo que Apocalipse fala no finalzinho, que eu acabei de ler para os irmãos, o tempo está muito próximo. Irmão, vamos falar um pouquinho aí, então do anticristo. Muita gente tem dúvida, assim como eu também já tive muitas dúvidas, como será a pessoa do anticristo. Irmãos, a gente não tem como dizer quem é, porque aí se você abrir o YouTube, irmãos, estão citando um bocado de gente que é. Irmãos, não temos como afirmar se é uma pessoa ou outra. O que nós temos que afirmar é o seguinte: ele vai vir, que ele vai chegar. E a Bíblia diz que só há uma coisa que o impede, que é a função do Espírito Santo na terra. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, ele não vai manifestar e não vai poder fazer aquilo que está sendo até mesmo esperado nele para que haja um cumprimento. O anticristo, eu anotei umas coisinhas aqui, meus irmãos, será uma pessoa que receberá o poder mundial no final dos tempos. Sua vinda foi profetizada em João 5,43. Eu vou abrir aqui para os meus irmãos, para a gente começar. Como eu falei, a aula é tirada somente da Bíblia, irmãos. Eu não tirei através de livro, nem nada não. Foi direto da palavra mesmo. João 5,43. Aí os irmãos vão lendo aí também. Vão acompanhando aí. Jesus fala o seguinte, o próprio Messias está falando. Eu vi em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitarás. Então, meus irmãos, Jesus está citando isso aqui diretamente para os judeus. Isso aqui. Nós sabemos que isso aqui é uma palavra diretamente para os judeus, que realmente não aceitaram o Messias, e agora o próximo que vier, que eles esperam até hoje, será com certeza o anticristo que vai enganar a eles e a todas as nações. Ele vai ser um líder de uma última forma de domínio internacional, ou seja, o domínio do anticristo, irmão, como nós falamos no início, ele não vai ser limitado a uma região. O anticristo ele vai ter um domínio em toda a terra. Aonde está escrito isso, irmão Marcelo? Apocalipse capítulo 17, no versículo 5. É bem interessante isso aqui, meus irmãos. Diz assim: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, e mãe das prostituições e abominações da terra. Frisa-se da terra aí. Irmãos, ele está citando que ele vai ter o domínio e o seu domínio será sobre toda a terra. E olha o que descreve aí a grande Babilônia. A palavra Babilônia, ela procede ou provém de Babilônia. Os irmãos lembram da Torre de Babel? Ela vem de Babel, na verdade. Babel significa religião falsa, feitiçaria, rebelião, tudo aquilo que se levanta contra Deus. Os irmãos lembram daquela torre
que o Nimrod tentou fazer lá no livro de Gênesis. Enfim, Babel representa exatamente isso, porque Deus nunca quis, irmãos, um homem governando toda a terra. Deus nunca quis isso. Deus sempre teve um projeto de que o homem governaria a terra, mas não seria um. Deus nunca teve essa intenção de um homem dominar todo o planeta. Então, por que o anticristo vai surgir, consequentemente, após a subida da igreja? Acredito eu sou um pré-tribulacionista, acredito muito nisso, porque a Bíblia, nós estudamos isso na segunda lição. O livro de Daniel é um livro que toda vez, irmãos, que você estudar o livro do Apocalipse, ele vai sempre bater com o livro de Daniel. Daniel foi um profeta que teve um alcance muito grande. E ele profetiza, ele fala isso no livro dele. Mas nós vamos estudar isso aqui agora. Babel, religião falsa, feitiçaria, rebelião, tudo contra Deus. Irmãos, nós sabemos que existem pessoas que matam por causa do nome de Deus. Não, irmão, mas é o nome de Deus. Não, é o nome de Deus. Eles matam por causa do nome de Deus. Então, isso é uma religião verdadeira, irmão. Porque qual foi o ensinamento do nosso Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Então, eu não poderia nunca matar alguém que discordasse daquilo que eu tenho como parâmetro de vida, ou aquilo que eu acredito. Então, daí a gente vê, irmãos, que é uma religião falsa. Rebelião, tudo contra Deus, feitiçaria, religião falsa. Está tudo incluído nesse reinado que o anticristo vai fazer. A palavra anti significa oposição, significa contra ou no lugar de. Portanto, deseja tomar o posto e a glória do Filho de Deus e assim difamando e escarneando. Então a intenção do inimigo, irmão, desde da sua queda, os irmãos lembram que a Bíblia relata sobre? Que ele queria ser semelhante. Então, a vinda do Messias, do anticristo, ele quer ter semelhança com a vinda do nosso Messias, o qual já veio. Apocalipse 13, versículo 8, ele vai nos ensinar uma coisa muito interessante, porque o poder do anticristo, ele vai ter uma atuação, irmão, em 3 bases. Quais são essas bases, irmãos? Seria a política, a área espiritual e a área econômica. Tudo isso está na Bíblia, irmãos. Por quê, irmãos? Isso aqui é o que difunde, isso aqui é o que toma conta do mundo. É a área política, espiritual e econômica. Sua influência é mundial, nós acabamos de ler. Toda a terra, nós acabamos de ler no Apocalipse 17:5. A abominação virá sobre toda a terra. Deus revelou na Torre de Babel que o propósito dele é a independência das nações no mundo. O que eu acabei de falar com os irmãos. Gênesis capítulo 11 fala sobre isso. Nenhuma nação devia ter o controle absoluto sobre a terra. No entanto, durante os últimos dias, o anticristo exercerá uma ditadura suprema através dessas 3 bases que eu citei para os meus irmãos. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, vai falar que ele toma realmente vamos dizer, a rédea do mundo, e ele vai fazer exatamente toda a área política, toda a área espiritual, toda a área econômica seja realmente ditada por ele. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Apocalipse 13, versículo 8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não, frisa bem esse não aí, tá, irmão? Estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, adoração tem a ver com divindade. Então, ele vai fazer com que todas as pessoas sejam obrigadas a adorá-lo. Irmãos, eu quero dar um exemplo para os irmãos. Quando você aceitou Jesus, quando eu aceitei Jesus, irmãos, Jesus não nos obrigou a aceitá-lo. A diferença do Cordeiro é exatamente essa. Ele é manso, ele é humilde, ele é sensível. Ou seja, o Espírito Santo nos conduziu ao arrependimento, e eu, através desse arrependimento, você, através desse arrependimento,
encontramos e conhecemos a Jesus. Não é isso? Mas olha a diferença desse ditador que a Bíblia está nos relacionando aqui. E adoraram todos que habitam sobre a terra. Ele está dizendo o seguinte: aquele que não adorar vai sofrer punições. Então, a área espiritual, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Tem uma coisa aqui muito interessante que eu falei para os meus irmãos. Está escrito aí nesse versículo aí, que diz assim: não estão escritos no livro da vida. Irmãos, é algo que Deus brotou no meu coração de falar, e eu gostaria de falar isso com meus irmãos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, isso quebra um pouquinho algumas coisas aí, algumas teses, algumas pessoas têm, e eu respeito, tá, irmãos? Que a pessoa não perde a salvação, que a pessoa quer isso, aquilo, predestinação. Como eu falei, o intuito da aula, irmão, não é confrontar outras linhas de raciocínio teológico, não é nada disso. Mas é por aquilo que a palavra de Deus tem nos mostrado. Apocalipse capítulo 3, no verso 5, fala algo muito interessante. Eu vou ler aqui para os meus irmãos queridos. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma, preste atenção, riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Então ele está dizendo aqui para mim que o que vencer, preste atenção, irmão, o que vencer está numa singularidade, ele não está dizendo os que vencerem, ele não está dizendo isso. Isso confirma para mim e para você que a salvação é algo totalmente individual. Você pode ser o maior incentivador, irmãos. E foi para isso que o Senhor nos chamou mesmo. Para ser um incentivador do Evangelho, um pregoeiro da palavra, uma pessoa que estuda, que ama, mas por mais que você faça isso, a gente não tem poder de salvar ninguém, irmãos. Nem nós mesmos. Somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, fez isso na nossa vida. Então ele está dizendo o seguinte, nós acabamos de ler, os que não tinham seus nomes no livro da vida. Então, essas pessoas que Jesus está citando aqui no capítulo 3, ele está dizendo assim, de maneira alguma eu riscarei. Mas o que faz a pessoa não ser riscada do livro da vida? Porque a gente tem muito versículo que vai falar sobre isso. O próprio Salmo 69, versículo 8, o Davi está falando algo muito interessante. E quem lê esse salmo entende que ele está fazendo uma prefiguração do sofrimento do nosso Messias. Então está ligada diretamente a Cristo esse versículo que ele fala, Salmo 69, verso 8. Seja arriscados do livro da vida e não seja escrito com o justo. Aí está a resposta do que está dizendo aqui dos que não serão riscados do livro da vida. Os que não são riscados do livro da vida são aqueles que mantiveram acesa a sua chama do Evangelho dentro de si. Aqueles que representam as 5 virgens prudentes que mantiveram o seu azeite dentro das suas reservatórios. E além disso, irmãos, ele está dizendo que não sejam escritos com os justos, ou seja, nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Foi o sangue do Cordeiro que nos justificou. Ninguém é justo o suficiente para alcançar a salvação. Precisamos desse sangue remidor, desse sangue purificador todos os dias na nossa vida. Porque nós lemos que é na singularidade da palavra o que vencer. Então, meus amados irmãos, ele entende que as pessoas precisam ter a adoração a esse ser para que prolongue a vida na terra. Durante aquele período que eu citei para os irmãos, significa os 7 dias, ou seja, da semana que Daniel teve, na aula passada nós falamos sobre isso. Então, a área religiosa, espiritual, ele vai tomar conta. E tem também outra área política, nós vamos ler aí. Dentro do Apocalipse mesmo, irmão, está tudo aqui dentro. Apocalipse 13, verso 16. Vamos ler aí. Diz o seguinte, Apocalipse 13, 16. E faz que todos os seres, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe deem e sejam posto um sinal
na sua mão direita ou na sua testa. Presta atenção, querido irmão. Como é que seria isso? Isso é algo muito simples. Você já percebeu, através do seu CPF, vamos dar um exemplo, tá, irmão? As pessoas têm todas as informações que precisam de você. Eu já recebi isso. Ontem mesmo eu estive na farmácia, tive que comprar uma medicação, e quando eu cheguei lá, o caixa perguntou: o senhor tem cadastro aqui? Eu falei: eu acho que eu tenho, cara, eu não lembro bem. Então, só me dá o seu CPF. Eu dei o CPF para ele. Assim que ele bateu, ele confirmou tudo que eu tinha. Irmãos, isso não vai ser dificuldade nenhuma para o anticristo. Só que essa marca, segundo a palavra de Deus, está dizendo que vai ser uma marca pessoal. Presta atenção. Eu falei para os irmãos que a intenção de Satanás, do anticristo, é ser semelhante às coisas de Deus. Irmãos, o cristão tem uma marca? Temos uma marca. Qual seria a marca de Cristo em nós? Paulo relata isso, eu acho isso muito interessante falar para meus irmãos. Paulo relata isso em Gálatas 6, versículo 17. Ele diz o seguinte: desde agora, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo. Paulo está relatando isso. Paulo diz essas marcas, sem sombra de dúvida, irmãos, são marcas do qual ele sofreu pelo Evangelho. Ali a gente pode dizer que ele tinha marcas de chicotada, de açoite, ele tinha marca. Paulo foi expulso de cidade, apedrejado, irmão, quase morto. Então ele cita essa marca que ele tem como uma marca externa. Eu tenho uma marca de servir a Cristo. Só que Jesus, em João 13, 35, ele nos dá a marca do cristianismo. E essa marca eu e você precisamos ter, irmãos. João 13, 35 diz o seguinte: nisto conhecerão a todos e sabereis que sois meus discípulos se amares uns aos outros. Então a marca de Cristo em nós é o amor. Jesus me marcou e te marcou com amor, irmãos. Então olha só a diferença de tratamento do Messias que já veio, que é o nosso Senhor, para o Messias que há de vir, para muitos que seriam, no caso, os judeus em principal. Ele está falando que terá uma marca, será introduzida. Irmãos, se a gente vê, já tem tanta coisa, irmãos, é chip enfiado na pessoa, várias coisas de que mantém informações, pessoas que ligam até televisão com chip que está dentro da sua mão. Irmãos, é o cenário já totalmente pronto para quando ele se manifestar, irmãos, não vai ter muita dificuldade. Então nós entendemos que a área política ele está tomando conta também. E por último, irmãos, a área econômica. Como assim econômica? Nós estamos vivendo aí um momento, irmãos, que está muito parecido com as coisas. Os irmãos já repararam? As pessoas vão para o mercado, compram tudo e fazem a sua dispensa ficar cheia, com aquela coisa toda, uma correria. Mas presta atenção em uma das coisas que ele vai fazer. Versículo 17 do capítulo 13 de Apocalipse. Ele vai pegar essa área também. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então ele está cercando, irmãos, as pessoas que ficarem de todos os lados, politicamente, espiritualmente e economicamente. Qualquer pessoa que quiser, irmão, qualquer pessoa que quiser comprar ou vender, ele está citando o seguinte: a área econômica vai estar totalmente sobre o seu domínio. Quem que pode viver sem comida, irmãos? Quem que pode viver sem beber água? Quem que pode viver sem paz? Não tem como viver. Então isso é muito fácil, vai ser muito fácil para ele, irmãos. Nós vivemos aí uns dias aí, principalmente aqui do Rio de Janeiro, que eu sei que esses vídeos têm alcance um pouco mais distante. Mas nós vivemos aqui no Rio de Janeiro um período muito complicado, com questão de água muito ruim, contaminada. Nós tivemos isso aí. Uma coisa mais fácil que tem é trancar essa água aí e não permitir chegar nas casas. As pessoas vão ficar loucas, irmão. Mesma coisa na alimentação, você só vai poder comprar se tiver. Irmãos, vai ser um tempo muito tenebroso. Por isso que a Bíblia diz que não houve na terra esse tipo de período. Então vamos lá. Continuando. Então nós entendemos que a área política, a área espiritual, a área econômica vai ser tomada por esse ser. Terão que ter a marca da besta para poder fazer com que
possam negociar, para que a vida possa dar continuidade. Agora, tem algo que eu gostaria de compartilhar com meus irmãos. Essa pessoa do anticristo, e isso é algo que eu venho pesquisando alguns meses atrás, até mesmo antes de começar a Deus ter dado esse sinal para a gente estar estudando o Apocalipse. Em Daniel, capítulo 7, versículo 8 e versículo 24, ele fala uma coisa muito interessante, irmãos. E eu gostaria de abrir isso com meus irmãos, de ler essa passagem com meus irmãos. Daniel 7, 8 e 24. Eu vou achar aqui, vamos ler junto aí. Daniel está dando uma consideração na visão que ele está tendo, na revelação que ele está tendo. Diz assim: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena. Atente para isso aí, tá, irmão? Diante da qual 3 pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e boca que falava grandiosamente. Atenta para isso daí, tá, irmãos? Isso aqui é o seguinte, Daniel está dando uma citação, eu fiz uma anotação aqui. A gente consegue entender que esses 3 chifres, ele cita chifres que são arrancados, são 3 reis, 3 reinos, vamos dizer assim, monarcas, que serão arrancados. Alguns estudiosos, um pouco mais antigos, eles diziam que seria do mercado comum europeu. Mas após muitos estudos, eles conseguiram entender que essa interpretação de Daniel bate certinho com a revelação de Daniel no capítulo 2, sobre aquela estátua, que ele tem a visão, que são 10 dedos e 3 deles são arrancados. Então, são 10 reinos, desses 10 reinos, 3 reis são arrancados. Irmãos, isso já tem acontecido no nosso mundo. Há pouco tempo agora nós sabemos que alguns governantes se deslocaram, saíram de algumas comunidades do mercado europeu. Vou citar o próprio presidente dos Estados Unidos. Então, a gente tem todas as coisas. Só que eu prefiro uma interpretação um pouco mais ampla, até para a questão de estudo. Eu vou citar aí para os meus irmãos sobre a nova ordem mundial. Isso aí, irmãos, muita gente chama de teoria da conspiração, mas eu vou falar uma coisa em pessoal para os meus irmãos. Eu acredito muito, irmãos, que exista isso. Vou dar uma citação para os meus irmãos. Eu botei aqui, uma interpretação confiável é que as nações do mundo nos últimos dias serão reorganizadas em 10 supremações. Assim que tal reorganização estiver completa, o anticristo vai aparecer. Então, ou seja, essas 10 nações, quem conhece o Clube de Roma e estuda o Clube de Roma, entende que já há interesses, irmão, em ter 10 governantes no mundo inteiro, mas que um só governasse sobre os 10 reinos. Vou dar uma citação aqui para os meus irmãos, que acabamos de ler, Daniel 7, versículo 8. Então ele diz o seguinte, ele estava e considerou um dos chifres, e eis que dentre eles subiu, ou seja, dos 10 chifres, 3 foram arrancados e um sobe. Quem é esse que um sobe, irmãos? E fala assim, está escrito aí, ó, e uma boca que lhe falava grandes coisas. A Bíblia diz que o anticristo vai ter um poder de persuasão muito grande. Ele vai ter um poder de convencimento muito grande. É exatamente esse que surge dentro dessas nações. Os irmãos estão conseguindo entender? O planejamento da nova ordem mundial já conceberam a arrumação do mundo em 10 nações. Ou seja, a nova ordem mundial tem o interesse de que exista 10 nações na Terra para que um desses chifres que Daniel cita, que vai submergir, que será o anticristo, vai dominar sobre os outros que ficaram. Então, o Clube de Roma, uma das organizações promoventes da nova ordem mundial, já elaborou o mapa mundi. Isso não é escondido não, tá, irmãos? Os irmãos pesquisarem no YouTube, os irmãos vão encontrar isso daí. Em que o planeta está dividido em 10 setores ou regiões, que por sua vez ficarão interligados a um central de governo único. Ou seja, uma única pessoa governará todos os outros reinos. Exatamente aquilo que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 17. A hora realmente está muito avançada, irmão. 1 João capítulo 2, versículo 18. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não posso ouvir nosso si. Não há necessidade de fazer sensacionalismo, não há. Mas quem começa a estudar o livro de Apocalipse, irmão, entende
a hora para a próxima. Não tem como fugir disso. Não tem como, irmão. Mas vamos dar continuidade aí. Não sei quantos minutos nós temos aí ainda. Eu estou meio... Então, o governo do anticristo será a marca do governo do anticristo. Será o pecado e a blasfêmia. Irmãos, qual foi a marca do governo de Cristo? Totalmente o inverso. Foi o amor, a longanimidade, benignidade, foi a paz. Foi totalmente o contrário. O anticristo vai ter uma forma diferente. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui interessante. O anticristo é o líder do sistema ímpio de Satanás. Ele é o exemplo supremo da rebelião contra Deus. A blasfêmia pode ser expressa de duas formas básicas. Anota aí, irmão. Dizer coisas que difamam o caráter de Deus. Essa é uma das coisas que ele vai fazer. Afirmar ser o próprio Deus é outra coisa que ele vai fazer. Com efeito, o anticristo será culpado depois desses dois grandes ultrajes. Daniel, capítulo 7, versículo 20, retrata muito bem o que é esse chifre que surge com boca. Ele está citando que é um chifre que seria diferente, ou seja, ele vai ser um ditador que vai surgir do meio dos outros, que vai ter esse poder de persuasão e fazer com que os outros se agarrem nele. A Bíblia diz em Daniel capítulo 11, versículo 36. Quero ler para meus irmãos algo muito interessante. Atenta para isso aí, querido irmão. Diz assim: e este rei fará conforme a sua própria vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo o Deus, e contra o Deus, aí está de letra maiúscula, tá, irmão? E falará coisas o que maravilhosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, irmãos, presta atenção no poder que esse homem virá. Ele é um rei que está dizendo aqui, fará conforme a sua vontade, ou seja, ele terá a vontade sobre a vontade dos outros. Ou seja, esse chifre que surgiu no meio dos outros, a visão de Daniel, ele fará conforme a sua própria vontade, ou seja, ele vai dominar os outros chifres. Isso é muito claro, irmãos. Ele vai surgir e todos os outros reis, vamos citar presidente, por que não dizer, vão ser teleguiados por aquilo que ele vai fazer, com o poder que está escrito aqui. Porque, conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas maravilhosas, será próspero. Irmão, tudo que a gente espera, até o perigo da teoria da prosperidade, ela é muito perigosa, porque a gente começa a achar que o reino de Deus é aqui na terra, que as coisas de Deus se limitam aqui na terra. Paulo descreve que se eu espero Cristo somente nessa terra, ele nos considera o homem mais miserável que já pisou nessa terra. Então, as coisas que Satanás sabe muito bem, irmãos, é que o desejo de muitos serão somente aqui na terra. Então, essa prosperidade que ele vai citar seria envolvido depois do grande caos, problemas resolvidos, ninguém mais com dívidas, tudo sanado, irmão, tudo a fome zerada. É claro, irmãos, que todos nós queremos isso, mas nós sabemos que Jesus fala exatamente o contrário. É necessário, irmão, que venham todas essas coisas para que depois venha o fim. Então Jesus está citando que no reino dele não é aqui na terra, é lá no céu. Nós somos forasteiros aqui nessa terra, irmão, somente de passagem. Só que o inimigo, ele sabe aquilo que o desejo da nossa carne. Então por que ele vai se levantar exatamente como Daniel capítulo 11, versículo 36 cita? Porque ele sabe, irmãos, que muitos estão esperando realmente a sua vida aqui na terra. Só que a vinda do Senhor realmente será algo muito diferente. Jesus não prometeu nada aqui na gente, na nossa terra aqui, irmãos. O que ele promete sempre foi no céu. Então, nós entendemos que Daniel capítulo 11 revela que esse imperador fará a sua própria vontade, vai se levantar, vai se engrandecer diante dos outros, vai falar coisas horripilantes contra o Deus dos deuses, nós acabamos de ler, e o seu reinado será muito próspero. Logo prosperará até que se cumpra a indignação. Isso aqui ele está dizendo o seguinte, irmãos, ele tem poder porque Deus permitiu ele ter. Até o próprio anticristo, irmão, só vai fazer aquilo que Deus permitiu ele fazer. Ele está limitado.
Como vai ser a marca do anticristo aí? Vamos lá, nesse sistema satânico do governo dele. Nós citamos aí Apocalipse capítulo 3. Eu anotei aqui um negócio legal. Ele vai convencer o povo, os povos, na verdade, do mundo, que, portanto, ele é digno de adoração. Isso nós lemos sobre aonde ele vai entrar. A expressão da sua fidelidade será que toda pessoa deverá permitir que uma marca seja permanentemente implantada nele, ou seja, na mão ou na testa. E vai fazer que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, que lhe seja posto um sinal na sua mão ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aí ele diz o seguinte, Apocalipse vai citar isso, capítulo 3. Aqui o número de sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número deste homem, esse número é de 666. Todo mundo sabe aí do 666. O que significa esse número? É o número de um homem. Por que ele está citando isso? Porque o anticristo vai vir exatamente como um homem. Tá bom, irmão? Essa tal marca será a demonstração de que houve submissão ao diabo, operando por meio do anticristo. Porque quem receber estará condenado eternamente ao lago do fogo de enxofre. Irmãos, eu vou falar algo aqui para os meus irmãos. Apocalipse 14, versículo 9, versículo 11. Isso aí foi muito debatido até os dias de hoje. Salvação vai ter para aqueles que não subirem na primeira, não forem arrebatados primeiramente. Irmãos, eu prefiro achar que é melhor a gente subir pela graça do que arriscar em ficar. Por que eu estou dizendo isso? Nós sabemos, isso é um estudo um pouquinho mais aprofundado, tá, irmãos? Mas vamos lá. Nós estamos na era, no momento da dispensação. Eu acho que os irmãos sabem o que é isso. É um período onde o relógio cronológico de Israel para e inicia o relógio de gentios. Somos nós. Nós sabemos que estamos nesse tempo da dispensação. Ah, irmão, quanto que vai acabar? Exatamente quando a igreja for arrebatada. Por quê? A salvação veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Aí Jesus cita, mas todos aqueles que receberam foram dados o quê? Foram feitos meus filhos. Então, eu acredito profundamente que a oportunidade da igreja é exatamente essa. E eu vou dar uma citação que os antigos já diziam, irmãos, se a gente não vai subir, se a pessoa não for subir agora, na época da graça, vai subir depois, irmãos. Mas vai ser muito mais difícil, querido. Porque o diabo vai ter o poder político, nós acabamos de ver, econômico, socioeconômico, e vai ter o poder religioso. Irmãos, hoje você tem disponibilidade, se você quiser comprar qualquer coisa, desde que você tenha um dinheirinho, você vai lá e compra. Você vai à casa de Deus adorar o Senhor, dobra o seu joelho na sua casa a hora que você quer. Você tem politicamente a sua liberdade de escolha. Irmãos, ele vai tirar a liberdade de escolha. Então, entra comigo nesse pensamento aí. Você acha que uma pessoa envolvida por isso tudo vai conseguir manter a fidelidade em Deus? Eu, sinceramente, irmãos, acredito que o tempo da igreja é o tempo da dispensação, que o Daniel cita sobre isso, é o tempo que nós estamos vivendo esse período da ação genuína do Espírito Santo de Deus, irmãos. Ou seja, não tem como, ninguém vai ficar para arriscar. Eu creio, irmãos, que nós vamos subir em nome de Jesus. Então ele está dizendo aí, Apocalipse 12, 17. Eu vou abrir aqui para os meus irmãos. Eu estou aqui com a minha esposa aqui, ela está aqui assistindo, e eu falei para ela, me ajuda no tempo aí, que aqui vai apagando, eu vou lá abrindo aqui para dar uma olhada, tá bom? Ó, 12, versículo 17. A gente já está quase encerrando, tá bom, irmãos? Vai dizer o seguinte, vamos ver se a gente consegue dar uma chegada lá. Versículo 12, versículo 17. Muitas pessoas se recusarão em receber a marca da besta. Estas serão martirizadas e sofrerão torturas bárbaras e desmunas, ou seja, fora do que a gente entende como sofrimento. Eles vão receber esse tipo aí de sofrimento. Mas eu quero ler primeiro aqui falando sobre o versículo 17 de Apocalipse capítulo 12. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao restante do que se resume, os que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. Irmãos, o que ele está citando aqui?
que o dragão irou-se contra a mulher. Quem é a mulher? Nós vamos citar aí para os irmãos. Muitos vão dizer aí que a mulher é Israel, muitos vão dizer que essa mulher é a igreja, mas ele está dizendo o seguinte, ele está me afirmando, ele se irou contra a mulher. Irmão, a ira de Satanás é contra a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor o impede. Eu vou um pouquinho mais distante. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. A gente vai dar mais uma apanhada nisso daí. Versículo 4 diz assim, 24. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi dado o poder de julgar. Preste atenção, meu amado irmão. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram o que? A besta. Então ele está citando algo que aconteceu, um acontecimento depois da subida na igreja. Nem a sua imagem, e não receberam o sinal de suas testas, e nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui é sobre o milênio, tá, irmão? Mas presta atenção, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aí ele cita o seguinte, olha só, versículo 6. Bem-aventurado o santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante muitos anos. Irmãos, ele está citando para mim e para você. É melhor a gente ir antes. Não arriscar para ficar, não. Porque quem arriscar para ficar, meu irmão, corre um severo risco de não conseguir. Porque nós vamos falar uma realidade. Meus irmãos, o negócio está difícil, irmãos. Para a gente que está aqui, o negócio está tremendo para a gente que está aqui, mas eu creio, sinceramente, meus amados irmãos, que será um período de devastação na terra. Então hoje nós terminamos aqui o seguinte, nós vamos paralisar por aqui, amém, irmãos? Porque nós sabemos que temos aí um tempo real, um full time, porque acredito piamente que no momento certo nós vamos voltar a dar esse estudo, tá bom, querido? Mas ele vai aparecer no final da história de Israel. Nós vamos terminar por aqui, tá bom, irmãos? Daniel capítulo 8, versículo 23. Eu quero então parar por aqui. Então entendemos hoje que o governo dele será manifesto em todas as nações. Terá o controle, é aquele chifre que surge diferente dos chifres que Daniel teve como visão. Ele vai ter domínio sobre todas as religiões da terra. Terá domínio sobre a parte econômica e a parte política. Ou seja, ele vai cercar e não vai permitir ninguém comprar, negociar, nada, sem que tenha a marca dele. Será uma imposição. Nós estamos vivendo coisas hoje, irmãos, que estamos sendo impostos. Se a gente procurar entender, vou dar um exemplo, a nossa igreja modo geral, a igreja do Brasil, elas estão de portas fechadas. Isso é ou não é, né? Uma forma de imposição que a gente está começando a ver. Graças a Deus vivemos num país onde há ainda liberdade de pensamento, de escolha, de opções, mas nós já estamos vivendo, sem sombra de dúvida, meus irmãos, esses princípios de dores aí na terra. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós vamos voltar aí, se Deus quiser, no próximo estudo, e nós vamos falar sobre as fases do segundo advento de Cristo. Será maravilhosa essa parte aí também, vai falar um pouquinho do milênio. Tá bom, irmãos? Eu vou ficar por aqui. Quero agradecer a todos que tiveram amor e carinho, principalmente pela palavra, acordaram, se manifestaram, escreveram. Eu tenho certeza que Deus tem maravilhas para mim e para você, meu irmão, porque você está dando crédito, não ao Marcelo, apesar de eu saber, de eu sentir o amor dos meus irmãos pela minha pessoa, mas eu sei que o amor de vocês por Jesus é grande demais e que Deus conserve a cada um. Então, amado irmão, eu fico por aqui, vamos dar início agora aí, não saia, por favor, a continuar aí o culto da nossa amadíssima irmã. Estou morrendo de saudade, quero mandar um forte beijo para ela, para a família dela, eu amo eles. Por favor, tenho certeza que Deus tem uma palavra para você vindo direto do trono dele, através da vida da nossa amada bispa querida Marlene, tá bom? Então eu encerro por aqui, quero agradecer e gostaria de terminar com essa oração. Pai eterno, Pai amado, Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia. Senhor, realmente não queremos, Senhor, ficar aqui
na desconfiança se vai ter depois salvação para os gentios ou não. Sabemos da responsabilidade que o Senhor nos deste, ó Pai, que o período agora é o período da igreja. Então, Senhor, que o Senhor possa nos despertar mais e mais, para entender, Pai, que precisamos nos santificar mais, nos consagrar mais, ter mais contato à Sua palavra, amar mais o nosso próximo, Senhor, dedicarmos mais a nossa vida integralmente a Ti, Jesus. Então nos ajuda, Pai querido, Pai amado, nesse período que vivemos de uma pequena turbulência, Senhor, que estamos vivendo na terra, mas sabemos que nossa moradia, Senhor, eternal, não é aqui, Senhor. Sabemos que o Senhor tem reservado para cada um de nós um lugar maravilhoso. Ó Deus, muito obrigado por este período. Peço ao Senhor também, meu Deus, que abençoe nossa querida irmã, que vai entrar agora, Senhor, no nosso canal. Ser com ela, abençoa a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco aquilo que o Senhor quiser falar, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço para glória e louvor, e guarda, Senhor, a cada um, meu Deus, diante de toda essa assolação, Senhor, que estamos vivendo nesse período da nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Fiquem na paz e até a próxima aula em nome de Jesus. Amém.